Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é Caio Negro, idealizador do projeto Afro Leitura, chegando aqui para mais um episódio do nosso Pod Afro. Hoje uma convidada muito especial, daqui da cidade de Sorocaba, essa negra linda que está sorrindo aí, mas daqui a pouco a gente revela ela. E antes de começar, gostaria de agradecer nossos patrocinadores, né? Pizzaria e Batataria Cristale, Fogaça Regina, Renata Domingues, Tudo Beauty, Mundo do Chaveiro, o maior acervo de chaveiro do Brasil, com mais de 4.000 chaveiros, e o restaurante Nova Vida. Então, queria agradecer nossos patrocinadores, os caras que acreditaram na gente aí, os empresários. Muito obrigado aí, nossos patrocinadores. E, sem mais delongas, hoje iremos conhecer, bater um papo, trocar uma ideia com uma mulher bem intelectual. Olha a referência delas. Boas-vindas! Hoje o Pod Afro recebe uma força das ciências humanas de Sorocaba. Érica Almeida tem 33 anos, é mãe solo, mulher preta, com uma trajetória linda, que começou no serviço social e hoje mergulha nas águas do direito. Uma mente brilhante que usa a escrita no MER como extensão de sua escuta ativa. Então recebam com muito carinho e máximo respeito hoje o Pod Afro, entrevista a minha amiga Érica Almeida. O microfone é todo seu. Olá, tudo bem? Gostaria de agradecer a oportunidade, fiquei super feliz quando você fez o convite. Eu acho que a gente precisa muito desse espaço, né? É uma grande oportunidade, assim, para mim. Eu fiquei muito, muito feliz, gostaria de agradecer. Porra, o carinho é todo nosso, que faz tempo que a gente está trocando uma ideia, a gente ia participar lá dos projetos que a prefeitura não deu certo, mas eu estou muito feliz aqui de recebê-la. E a gente tem um pequeno roteirinho aí, né? Que tem umas perguntas aí, que foi duas menininhas que criaram aí, a Raíssa e a Lívia, minha equipe de pesquisa. A gente cria lá um roteiro legal para o nosso convidado, né? E a gente vai começar com uma pergunta muito legal, que é ponto de conexão. Érica, você começou no serviço social e está exatamente há 2 meses de se formar, correto? Está ouvindo aí? Deu uma falhadinha. Qualquer coisa depois eu edito, esquenta a cabeça. Ponto de conexão. Érica, você começou no serviço social e está exatamente há 2 meses de se formar na área, vivenciando o chão dos estágios. Você traz uma frase muito forte. A mudança começa quando a gente se permite olhar de verdade. Como a sensibilidade do serviço social te ajuda? Peraí, caiu aqui agora. Ao vivo é assim mesmo, família. Tá aqui a pergunta aqui. Cadê a pergunta agora aqui? Não, como a sensibilidade no serviço social te ajuda a não aceitar as teorias rasas, quando o assunto é a dor da vulnerabilidade do nosso povo? O serviço social, ele abre portas, ele abre a mente também, né? Principalmente quando você tem a oportunidade de migrar pelo serviço social e pelo direito, eu consegui perceber o quanto o serviço social ele é muito mais garantidor de direito de fato do que o próprio direito, né? Acredito que a gente vai falar, a gente vai abordar um pouco mais sobre o direito mais para frente, mas o serviço social ele tem bem esse viés, né? Quando você entra no serviço social, que você começa a trabalhar na área, a gente percebe o quanto a gente vive num país de extrema vulnerabilidade, a gente percebe o quanto o senso comum e a ideologia, o pensamento de senso comum afastam as pessoas da oportunidade, e a gente percebe o quão essencial o serviço social de fato é. A assistente social, hoje ela tem um papel muito importante no nosso país, né, principalmente porque a gente teve uma alteração recente no nosso ordenamento jurídico em relação à progressão de penas. Então, por exemplo, hoje para alguns presos com o direito à saidinha e tudo mais, ele precisa passar por um exame criminológico. O exame criminológico ele é composto por assistente social, psicólogo e psiquiatra. O assistente social ele não tem essa função de olhar o caráter criminológico da pessoa em si, mas ele olha muito a questão social e o ambiente que ele está inserido e tudo mais. E antes a gente não tinha essa visão do assistente social, né? O pessoal sempre pega a ideologia, o entendimento de que a função do assistente social é pura e simplesmente entregar a cesta básica, é dar casa, muita ideologia do assistencialismo, né? Que o assistente social ele está ali para me ajudar, e não, ele está ali para garantir direitos, independente de em que posição você esteja,
Independente de que posição você esteja, de que lado da moeda você está, a função do assistente social é garantir que seu direito ali seja cumprido. Olha, interessante. A primeira faculdade, quando eu saí, eu queria fazer serviço social, você acredita? Só que eu falei que acho que eu não tenho coração para isso. Porque se eu tô lá numa reintegração de posse, eu vejo um trator tirando aquela família dali, eu acho que eu brigo junto. Ah, eu largo meu diploma e vou para a guerra junto. Aí eu pensei, não, eu tenho que ter coração frio para ser um assistente social. E como é para vocês essa parte assim? Porque querendo ou não, você é mãe. Aí você vai numa reintegração de posse, lá você vê toda aquela situação. Como é que é para você ver um momento desse? Existe essa parte do serviço social, que geralmente na reintegração de posse, as pessoas, principalmente quando a gente está falando de comunidade, as pessoas não são pura e simplesmente jogadas na rua, existe um lugar Uhum. que o Estado oferece para essas pessoas irem. Nem sempre é o melhor lugar do mundo, mas as pessoas não ficam assim a Deus dará. O que eu sinto bastante no serviço social é que o assistente social, ele geralmente briga com quem paga o salário dele, Uhum. porque ele está sempre brigando contra o Estado, ele está sempre brigando contra alguma instituição. Eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, de fazer o estágio na unidade de acolhimento infanto-juvenil, que atende crianças e adolescentes de 10 até 18 anos, que fazem tratamento de drogas. E aí a gente percebe que a criança, o adolescente usuário, geralmente ele acaba sendo inserido, quem está vivendo numa situação de vulnerabilidade, a gente consegue entender todo um contexto vulnerável, né? Existe uma criança específico, né? Um adolescente específico, que ele já eu precisei acompanhá-lo na internação da psiquiatria, né, na Santa Casa, e ele com 13 anos já era a terceira ou quarta internação dele, né? Então é um adolescente que ele começou a utilizar droga com 8 anos de idade. E aí essas coisas nos atravessam quando a gente começa a perceber que essa vulnerabilidade ela é raiz, assim, sabe? A gente percebe que ele começou a utilizar porque os pais utilizam, e a maioria das vezes os pais dessas pessoas também utilizavam. Tipo, é como se fosse um ciclo sem fim. Quando eu Uhum. trabalhei instituição, que era um abrigo, antigamente a gente chamava de orfanato, a gente percebe isso, né? Eu percebi uma acolhida que ela teve um filho, né? Ela teve alguns filhos, mais de um filho ali na instituição, e parece que a mãe já tinha 11 filhos. Então, quando a gente vai puxar a linha ali, um histórico de vida, a gente percebe o quanto a vulnerabilidade para algumas pessoas ela é um ciclo vicioso, parece que, tipo assim, ela é hereditária, né? Como Uhum. se eles isso acho que é o que mais me atravessa. Nossa, mas eu estudei, não sei se você chegou a conhecer ali o Betel, que era ali na frente do Santa Lucinda. Eu estudava com o pessoal lá, nossa, e era pesado, lá no Cirilo ainda, eu estudei nessa época. Aí foi em 94, 95, eu acho, e era pesado, né, porque eles tinham essa exclusão, né? Vocês são do orfanato, que não tem. E aí, para um jovem, né, imagina, e o ambiente escolar não adianta, é o ambiente pior que tem, que é bullying, racismo, e todo dia era briga. Todo dia era briga com eles, porque eles não aceitavam, né? Inclusive, eu fui mãe social em Betel, foi a melhor, eu acho que eu não posso te excluir, foi a melhor experiência que eu tive na vida. Betel me abriu portas para eu crescer profissionalmente, assim, as outras instituições que eu trabalhei, eu fui com visão de Betel, mas eu cresci muito mais como mãe, assim, como ser Uhum. humano, eu consegui crescer trabalhando, tendo essa oportunidade. Lá eu consegui ver histórias absurdas, assim, de crianças e de adolescentes. Logo em seguida eu fui para a UAI, que eu pude perceber também esse tipo de situação, e eu tive essa oportunidade de trabalhar lá, então eu cheguei a acompanhar os adolescentes na escola, eu cheguei a acompanhar os adolescentes no hospital. Eu lembro que tinha alguns adolescentes que pediam para não dizer que eles eram de abrigo, porque as pessoas tratavam como se eles Uhum. fossem animais, assim, tratavam com desdém, algumas vezes com nojo, algumas vezes com medo. Eu percebi uma situação ou outra na escola de alguns acolhidos em relação a isso mesmo. Teve uma situação pontual de um pai, de uma mãe ali, que ameaçou um acolhido, que se você mexer com meu filho, eu mesmo bato em você. E aí a gente percebe que as pessoas se sentem à vontade de fazer isso, porque na cabeça delas essas pessoas não têm ninguém por eles. Uhum. E de fato,
instituição ela vai fazer ali o que nosso ordenamento jurídico pede, o que a instituição pode fazer, ela não pode fugir muito ali do que a diretriz ali dela permite, o que a gente sabe que é diferente, que quando você é mãe, quando você é pai, e você precisa defender o teu filho, você até extrapola, dependendo da situação em que você está inserido, você chega até a extrapolar para poder fazer essa defesa. E as crianças ali de Betel ou de qualquer outro lugar percebem que não, elas são institucionalizadas, né? Então, a psicóloga, o assistente social, eles vão fazer o que a instituição pode fazer, eles não podem sair muito dali. E aí a gente percebe que os próprios acolhidos sentem isso, eles sentem um tratamento institucionalizado mesmo, e não que Betel... Porque, depois que eu conheci outros lugares, eu percebi que o Betel ele é incrível. Eu tive a oportunidade uma vez de agitar quero fazer uma festinha ali para os acolhidos, e os diretores e o pessoal que trabalha na organização do Betel, você não pode ter uma ideia pequena que eles transformam aquilo em de fato estão ali para transformar a vida das crianças. Só que as crianças que estão no Betel, eles não estão somente inseridos em Betel, né? Eles vão para a escola, jogar bola. Então não dá para fazer essa proteção 100%. Que legal, né? É muito conhecimento, esse pó de afro aqui tá demais. O social e o jurídico, ponte ou barreira? Há contradições das leis. Você está no direito agora. Estuda como as leis operam na vida de quem está à margem. Como a futura assistente social, muito na prática nesses estágios. Para você, o campo jurídico no Brasil funciona mais como uma ponte para buscar direitos ou como uma barreira que protege privilegiados? Eu esbarrei eu esbarrei no direito e eu senti muito disso, né? Eu senti muito essa questão da barreira. A gente percebe até que o direito ele é elitista quando a gente começa a se preparar, por exemplo, para o exame da Ordem dos Advogados, né? Para o exame da OAB. Quando a gente se prepara para o exame da OAB, ele sempre cai questões de pessoas que tenham condições de fato de pagar. Então, ali, em relação a um divórcio, quem vai ficar com a guarda, geralmente esses familiares é uma família estruturada que vai procurar, então eles têm condições, o direito penal, o direito tributário, o direito empresarial. Para você ter noção, na minha concepção, eu, Érica, como ser humano, eu tenho a sensação de que direitos humanos e os direitos ambientais são os únicos direitos que salvam vidas de verdade. Porque é nos direitos humanos que a gente vai falar sobre racismo, mais para frente acredito que a gente vai comentar, mas é os direitos humanos que a gente vai falar sobre a Sônia Regina, a Sônia Maria de Jesus, é nos direitos humanos que a gente fala sobre pessoas escravizadas, é pautado nos direitos humanos que a gente vai se aprofundar no feminicídio, por mais que a gente fale disso no penal, é nos direitos humanos que a gente vai entender bastante sobre isso. E quando você vai prestar a prova do exame da ordem, cai duas questões de direitos humanos, né? E aí a gente percebe advogados, a gente percebe delegados, a gente percebe juízes, que geralmente os professores, quando eles vão te dar alguma dica para você estudar para o exame da ordem, ele pede para você não perder tempo com direitos humanos, ele pede para você não perder tempo, por exemplo, com direito ambiental. A gente teve essa semana, né, na verdade esse mês, nos noticiários, aquela mulher que apanhou grávida da patroa, e a patroa tirou sarro, e a patroa teve respaldo de um policial militar que colocou a arma no rosto da mulher. E eu percebo que o direito não versa para essas pessoas. Tanto que quando eu perguntei, corre o risco desse tipo de questão cair na OAB, os professores me orientaram que eu não precisava me preocupar, porque esse tipo de atualidade não cai, porque a gente está falando de uma mulher preta, doméstica, então a gente está falando de uma mulher que talvez não tenha grana de pagar um advogado de fato. Essas pessoas, a OAB, ela se preocupa, sim, mas a gente percebe que o olhar ele é diferente. Existe a medida protetiva, por exemplo. A medida protetiva ela serve para mulheres que são casadas ou que tiveram um relacionamento com um cara e aí, por algum motivo violento, né, por questão de violência, ela procura o Estado. Se pura e simplesmente você é uma mulher que um cara, um vizinho seu, um amigo seu, um conhecido seu, pura e simplesmente cismou com você, e aí essa pessoa começou a te perseguir, ou você chegou até a sofrer algum tipo de violência, e você procura o Estado para pedir esse tipo de medida protetiva, você não pode. Você não pode ter esse tipo de medida protetiva porque vocês não tiveram um relacionamento. E aí, quando a gente entra nesse tipo de discussão, é complicado a gente entender que alguém vai ter que morrer, que uma Maria vai ter que morrer para a gente ter uma lei, Maria Josefa da Silva, que uma Érica teria que morrer para a gente ter uma lei chamada
Almeida Garcia, para que a gente amplie a medida protetiva se a gente percebe desde já que esse tipo de situação acontece. A gente não pode esquecer que a Lei Maria da Penha, ela existe porque a Maria da Penha cansou de apanhar para o Estado, ela cansou de brigar para que alguém pudesse olhar para ela e falar, chega, vamos dar um basta. Infelizmente, a gente tem que morrer, para aí a gente possa se movimentar. Quando eu olho para essas duas vertentes, eu entendo que o serviço social ele garante mais direito, porque é o direito efetivo, né? O direito, esses dias no júri falso médico, que trabalhou como falso médico na Santa Casa durante vários anos, e aí ele estava respondendo pela morte de algumas pessoas, tal, e no final o cara foi absolvido, mas quando você vai assistir o processo do cara, o cara estava com 27 advogados, né, contra o Ministério Público, e aí eu fico pensando na família daquelas pessoas que morreram, né, que passaram por um cara que chegou a frequentar a escola, o cara não teve, de fato, a formação superior em medicina para poder, então ele tirou o direito daquelas pessoas de pelo menos ter um atendimento adequado, né, de pelo menos tentar entender ali o que estava acontecendo, e aí ele foi absolvido, e eu fico pensando que se esse médico tivesse o mesmo tom de pele que eu, será que ele seria absolvido? Então, o direito, ele versa muito para uma classe específica. Uhum. E você pegou um gancho legal, né? Da parte das mulheres, né? E você é uma mulher, mãe, solo. E como é que você, vou falar um teatro aqui, o juridiquês para a mãe solo e a população periférica entenderem as ferramentas de defesa que elas possuem. Como é que você chega nelas? Você, ó, você tem direito a isso, porque às vezes é aquilo que você falou. Ela vai brigar com o Estado chega lá com 35 advogados, seja, e como é que você chega assim na pessoa, assim, na mãe, para falar assim, ó, você tem direito a isso, e ela confiar em você? Então, hoje eu acho que a gente precisa de um pouco mais de humanização dentro dos locais que fazem esse tipo de atendimento para as mulheres, né? Existe um projeto na faculdade, que é um projeto em relação ao Grêmio, é um projeto que eu tento ali participar, que eu gostaria de estar envolvida já para que a gente faça isso. Eu acho que é muito importante. Uma das falas que eu vejo muitas meninas e as mulheres falando é, por exemplo, quando elas procuram a delegacia da mulher. Quando a mulher ela foi agredida, ela foi violentada mais de uma vez pelo seu parceiro, e aí ela fez o boletim de ocorrência, e aí ela precisou tirar o boletim de ocorrência, seja lá pelo motivo que for, a gente percebe a hostilidade do atendimento quando ela vai uma segunda ou uma terceira vez. E aí a gente precisa entender que violência doméstica ela é muito mais do que uma questão de segurança pública, de só criar uma medida protetiva. Também vi numa reportagem, inclusive do Profissão Repórter, de uma mulher que ela se separou do marido, ela saiu da casa e foi morar num local de aluguel. O marido ele ia todo dia na porta da casa da mulher fazer o maior escândalo. Chegou uma hora que a dona da casa não aguentou e despejou aquela mulher da casa. A mulher com as crianças foi para a rua. E aí, como ela tinha muitas crianças, a gente percebe muitos lugares que, tipo assim, alugo para casal sem filho, alugo para pessoa sem bicho. Tipo assim, as pessoas elas querem determinar e aí elas acabam restringindo mesmo a mulher de ter oportunidade de viver naquele espaço. E aí a mulher ela começou a esbarrar nessas barreiras. E aí, por conta dessas questões, ela acabou voltando para o marido. E não porque ela queria, e não porque ela é covarde, e não porque ela não teve coragem de sair daquela situação, mas é porque a gente não consegue enxergar que violência doméstica ela vai muito além da segurança pública. E quando uma mulher procura ajuda, seja num hospital, para contar, de repente, de uma violência sexual que ela possa ter sofrido, seja numa delegacia, quem são as pessoas que estão do outro lado? Eu vivenciei uma situação num abrigo onde eu estava, num dos lugares que eu tive a oportunidade de trabalhar, de uma menina de 14 anos, que ela fugiu ali do local, e aí ela acabou tendo relação com um cara que era maior de idade, e o cara era casado, e a mulher estava louca atrás dela, querendo pegar a menina e tudo mais. E aí, quando eu procurei respaldo com assistente social, eu falei, gente, a gente precisa denunciar essa pessoa, porque esse tipo de relação com uma menina de 14 anos, isso é considerado estupro de vulnerável. E aí, quando eu fiz esse tipo de comentário, a assistente social olhou para minha cara e falou assim, mas ela é uma safada por ela estar tendo relação com um cara casado. E aí a gente percebe o quanto o senso comum, ele esbarra nas pessoas que deveriam proteger, né? Daí é uma fala que vem de uma mulher
formada, né, no serviço social, que está ali na função, sim, de proteção, e aí ela faz esse tipo de julgamento, e aí a gente esquece o que o ordenamento jurídico fala e aonde ele versa, a gente cancela todos os direitos de uma pessoa, principalmente de uma mulher, para poder dar esse tipo de negativa por conta de julgamentos. Neste local que eu trabalhei, eu percebi que mulheres vulneráveis, elas passam por situações corriqueiramente. Eu vi meninas que sofreram abusos mais de uma vez, mas pelo fato delas serem usuárias de drogas, pelo fato delas terem ingerido álcool, pelo fato delas terem, que as pessoas entendem que aquela pessoa se colocou numa situação de vulnerabilidade, é como se ela perdesse o direito dela, né? Então, eu acho que eu gosto dessa conversa de acolhimento mesmo. Para mim não existe frescura, para mim não existe mimimi, mas eu acho que a gente precisa de um treinamento forte para quem acolhe ou para quem deveria acolher, seja numa delegacia da mulher, seja no hospital, e hoje isso não acontece. Legal. No podcast, no Pod Afro passado, a gente conversou com o Dr. Marcelo, né? E ele contou pra gente também que ele é isso daí. Ele falou assim, Caio, quando a gente vai pra periferia, nós, homens negros, mulheres negras, a gente tem que saber como é que vai falar lá, Caio, porque às vezes uma palavrinha errada, o cara não confia na gente. E ele trabalha com menino socioeducativo. E eu perguntei pra ele, você chega lá, negão de trança, como é que é? Então, a gente tem que ir no passinho, pra eles catar a confiança, falar assim, opa, a Érica é uma das minhas, então eu tenho que confiar nela. O que ela tá falando é ela. Então, eu sou ela e ela sou eu. Então, que é para você ver a importância que é, né? Nesse tipo de assunto, vulnerabilidade, é pesado. E ainda mais quem vive isso daí é. E aí, fora isso, eu fiquei sabendo que a senhorita também é escritora, faz seus artigos. E aí, eu queria fazer uma pergunta muito legal, que é mais ou menos assim, nossa segunda parte, a caneta da denúncia. A escravidão moderna. Caso Sônia. No seu texto, A Falácia do Fim, você expõe o caso da Sônia, que viveu 40 anos em regime de análogo da escravidão, na casa de um desembargador. Como a gente lida com o fato de quem deveria aplicar a justiça, muitas vezes é quem perpetua o cativeiro dos corpos negros? É bem a ideia da OAB, assim, e da cobrança da prova. É bem a ideologia de quem deveria trazer proteção, não o faz, né? O caso da Sônia, eu acho que é um dos casos mais absurdos que existem, que foi de uma criança, né? Quando ela tinha 9 anos de idade, ela foi retirada da residência dela, com 9 anos de idade, levada para casa desse desembargador. Ela tem ali uma possível atraso mental, ela não tem ali ela não consegue falar, ela não consegue se comunicar, e ela ficou nesse estado de trabalho análogo à escravidão mesmo durante 40 anos, inclusive a ONU, e tá todo mundo sabendo, inclusive até hoje, ela continua trabalhando na casa desse Continua. desembargador. Gostaria de adotar ela, mas assim, a gente sabe que essa adoção tardia não é uma adoção igual. A gente sabe que o tratamento que a Sônia Maria vai ter não é o mesmo tratamento que os filhos vão ter, porque os filhos foram viajar, os filhos saíram do país, os filhos estudaram em escolas particulares, e aí agora com 40 anos ele decidiu fazer essa adoção, mas ela não está tendo essa mesma oportunidade. Esses dias teve uma palestra lá na faculdade, e aí um dos palestrantes teve a infeliz oportunidade, né? Ele teve o seu comentário de dizer que até os pretos. Oi? Pode falar, pode continuar. E aí ele comentou que até os pretos têm racismo e os pretos não gostam deles e tudo mais. E esse tipo de questão me atravessa, porque é muito ruim quando você vai, e eu tenho uma briga muito grande, às vezes, na universidade, quando você sai da tua casa para você assistir uma aula, assistir uma palestra, e aí você tem a esperança de você sair com um monte de informação e você sai ofendido. Porque, assim, um professor, ele precisa ter letramento para ter uma comunicação não violenta, né? E aí ele começa a falar que Tício, para atacar Melvio, adquiriu arma do mercado negro. E aí são falas que a gente sabe que não existe mais, né? São falas, por exemplo, denegrir, são falas que traz essa ideologia da escravidão e que ela perpetua até hoje, né? Para Sorocaba, mais de 2.500
casos análogos à escravidão são descobertos por ano. Sorocaba não é tão grande assim. Então, como que em Sorocaba a gente tem esse tipo de descoberta por ano e as pessoas têm coragem de dizer que a escravidão acabou, né? A gente tem uma lei aí, que é a lei da mãe social. E aí, quando você vai ler o Estatuto da Mãe Social, a mãe social, ela tem que trabalhar 7 dias na semana no local, sem poder sair do local, dormindo no local, e aí dentro desse estatuto diz que a profissional como mãe social, ela recebe um salário mínimo. E aí a gente percebe essa lei, que foi uma lei que surgiu logo quando as mulheres passaram a ter direito ao voto, logo quando as mulheres passaram a ter direito ao divórcio. Então, muitas mulheres aceitaram esse tipo de emprego, porque, tipo assim, elas se separavam e elas não tinham para onde ir, né? As mulheres tinham entrado há pouco tempo no trabalho. E aí, quando você trabalha em instituições como em abrigo, seja o abrigo que for, você percebe que lá é um lugar violento, é um lugar hostil. Os meninos e os adolescentes, eles resolvem as coisas na porrada. E não porque o local que eles foram institucionalizados é um local ruim, mas porque eles vieram de um ambiente hostil. Eles vieram de locais em que é assim que as coisas se resolvem. Uma criança que está num ambiente saudável, num ambiente não violento, num ambiente acolhedor, ela não vai parar no abrigo. A criança que vai parar no abrigo, ela é a criança que está inserida num ambiente hostil. Essa criança, ela não tem muita noção de direito trabalhista e muita noção de muita coisa. E aí são essas pessoas que eles acabam colocando nesse tipo de trabalho, né? O caso da Sônia Maria, ele é um caso que me choca porque fazem 40 anos que isso está acontecendo. E já faz mais de 3 ou 4 anos que existe uma briga e um movimento social para tentar tirar ela disso. A ONU já está sabendo do que está acontecendo com a Sônia Maria de Jesus. Você falou agora de violência doméstica, né? Como saúde pública, você pontua que a violência doméstica vai muito além da segurança pública. Diante da sua vivência em estágio, sua bagagem, como o Estado falha ao ignorar o impacto emocional duradouro de que fica nas vítimas e nos filhos? Desculpa, eu não entendi. Você pontua nos seus textos, né, que a violência doméstica vai muito além da segurança pública. Diante da minha vivência em estágios, na sua vivência, né, de bagagem, como é que o Estado falha ao ignorar o impacto emocional duradouro que fica nas vítimas e nos filhos? Onde você acha que o Estado falha, né, quando ele pega um caso desse? Eu acho Com a família, com os filhos? o Estado ele começa a falhar quando a gente tem uma medida protetiva que ela só protege casais, por exemplo, né? O Estado ele começa, eu sinto que ele começa a falhar muito nisso. Então, se por exemplo, se um amigo, se um vizinho, se um psicopata, se qualquer pessoa ela encasquetou com você, você não tem direito a esse tipo de medida protetiva. Se você nunca se relacionou com essa pessoa, isso não versa para você. Eu não sei quem foi que teve essa ideia de achar que só casais precisam de proteção, né? Quando a gente começa a entrar em algumas discussões que a gente evita conversar na escola, assuntos que precisam ser ditos. Por exemplo, em relação ao meu TCC, eu falei sobre o exame criminológico, né? O exame criminológico, ele surgiu aí, ele já existia há muito tempo, mas a obrigatoriedade dele voltou agora em 2024. Eu acho que o exame criminológico, ele deveria ser uma ferramenta de pesquisa e de ação para uma reversão. A gente precisa entender que os crimes que começaram a crescer, principalmente o feminicídio, eles cresceram por conta de quê? Né? Por que os caras estão pensando desse jeito? Né? O nosso ordenamento jurídico, ele entende o controle social formal e o informal. E aí ele entende que o controle social formal é a polícia, né? A polícia civil, é o judiciário, é o presídio. Esse é o controle social formal. Mas a gente tem um controle social informal, que daí são as escolas, são as igrejas, são os amigos, são a rua. O que esse controle social informal está falando para os nossos homens, para os nossos meninos, que está fazendo eles entenderem que não é motivo para uma mulher continuar vivendo, que está fazendo ele entender que a vontade dele prevalece em relação à vontade de qualquer outra pessoa. A gente percebe isso até em falas no jornal. Quando você está assistindo a televisão e aí o jornal fala que 2 mulheres estavam andando sozinhas, ou que 3 mulheres estavam meia-noite andando sozinha. Só que se a mulher ela está acompanhada de um cara, ela não está sozinha. A nossa sociedade ela tem essa visão, né? Se um homem
tá tudo bem, então você tá protegida. Se não tem, você tá sozinha. E aí, dependendo do tipo de situação, a gente tem a fala de, tá, mas você bebeu? Tá, mas com que roupa você estava usando? Eu acho que o Estado peca quando ele tem esse tipo de ferramenta, que poderia ser, por exemplo, o resultado do exame criminológico, para ele criar uma ferramenta de prevenção. Porque quando as pessoas falam, por exemplo, sobre aumentar a pena, sobre colocar pena de morte, que a gente sabe que isso não vai acontecer, mas sobre aumentar a pena e pena de morte e tudo mais, todas essas medidas, elas são medidas após a morte. Depois que eu Uhum. morri, aí a vida inteira, depois, por isso que a ideia, por exemplo, da lei da misoginia, ela é válida, porque a lei da misoginia, ela é uma lei preventiva. Quando o cara começa a fazer o tipo de piada ou qualquer tipo de comentário que diminui a mulher, a gente percebe que ali a gente tem um possível agressor. Então, antes dele dar um soco na minha cara, o delegado já chamou ele para conversar. Antes dele tomar Uhum. qualquer tipo de... Isso o Estado versa bacana, mas ainda existe muita coisa que a gente precisa fazer. A lei da misoginia ainda não foi aprovada. E aí a gente vê um monte de homens e um monte de mulheres que não entendem o quanto essa lei pode salvar vidas, porque aumentar ou liberar a arma, ou aumentar o tempo de prisão e tudo mais, não vai prevenir. Isso só vai punir uma pessoa depois que ela já morreu. E depois que já morreu, a gente tem que fazer. Aí não tem o que fazer, né? Aí que vão fazer o corre para fazer, ah, não, mas a gente vai fazer uma lei, vai assinar uma lei, e aí essa lei vai indo, e vai morrendo, e sempre quem morre são os corpos negros. As E a gente mulheres percebe negras. televisão, né? Quando a gente assiste a televisão, a gente percebe esses casos de feminicídio, e aí a televisão ela mostra essas moças novas, bonitas, brancas, mas a gente sabe que estatisticamente não é isso. Os casos de Uhum. feminicídio, ele atinge 80% de mulheres pretas. São as mulheres pretas que estão morrendo, são as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que estão vivendo em regiões periféricas, são as pretas que estão morrendo, mas não é isso que a gente vê. A gente vê a policial que casou lá com outro policial, que o policial matou e tentou forjar a morte, e o feminicídio, ele é tão antigo, né? Apesar da lei ela existir agora, a gente não pode esquecer do caso da Eloá. O caso da Eloá é um dos primeiros exemplos de feminicídio que naquela época a gente não tinha ainda nomenclatura, a gente ainda não tinha lei, mas Uhum. a gente sabe que a Elisa Matsunaga, não foi a Matsunaga, mas a gente teve outros casos também de que o cara acabou ceifou a vida da mulher só porque ela não queria, ela não. Então a gente precisa de leis de prevenção. Eu acho que o Estado precisa começar a pensar na prevenção e não no pós. Depois que tudo aconteceu, tem uma criança que vai crescer sem uma mãe. Depois que tudo aconteceu, tem uma mãe que vai ter que enterrar uma filha. E aí eu tive a oportunidade há muito tempo atrás de trabalhar de fazer o estágio, de fazer o cursinho do CVV, do Centro de Valorização à Vida. E lá eu consegui perceber que quando você salva uma vida, você não salva uma vida. Às vezes você salva uma geração inteira, né? São várias pessoas que podem vir através de um único ser humano, que quando você consegue mantê-lo, quando você consegue não interromper aquela vida, é uma geração que você mantém. E quando você entra na faculdade, você leva esses temas para dentro da faculdade, que vem do seu lado periférico, do vem da mulher preta, como é que é lá dentro lá? A gente sabe que até o doutor Marcelo ele falou, nós sabemos que o direito é elitizado. Aí você imagina, vem um pretinho de trança, uma preta de black power. Como é que é para você levar esses temas lá dentro da faculdade, debater com os alunos e com os professores em relação a tudo isso? Como que foi o encontro? O direito, ele é elitizado de fato. A faculdade, ela não... você é a chata militante. Aqui quer militar o tempo inteiro. É assim que a gente é visto, entendeu? Uhum. É a chatinha militante. No fundo, e no mais, as pessoas não estão preocupadas umas com as outras, né? As pessoas acham que elas nunca vão se deparar com esse tipo de situação. E dependendo da posição de privilégio em que você está, é muito cômodo você fingir que isso não existe, né? Porque quando você começa a perceber que isso existe, e quando isso começa a te incomodar, você fica com a sensação de que você precisa fazer algo. E não fazer, manter-se inerte, dá menos trabalho. Então, quando eu levantei a pauta em relação àquela a empregada doméstica que apanhou e tal,
que foi torturada, o comentário final da professora e de alguns alunos foi: não vai dar em nada. E, gente, eu acho um absurdo uma pessoa sair de casa para trabalhar, e aí ela tá vendendo ali a força de trabalho dela, gestante, ser acusada de roubo, ser torturada, chamarem um policial militar, porque aquilo tira toda a confiança daquela mulher em relação ao ordenamento jurídico. Aonde é que ela vai poder procurar? Onde essa mulher ia pedir ajuda? Se não tivesse vazado aqueles áudios nem nada, aquela mulher estava sofrendo até hoje. E aí, no final, a gente sabe que a realidade é o quê? Que não vai dar em nada. A gente vê isso, aquela policial que eu lá no Tiradentes, que, assim, foi feita a investigação, e se não fosse a comoção popular, se não fosse a pressão popular, você viu que logo ela recebeu a arma, ela continuou trabalhando, precisou de uma pressão popular para poder tirar ela da E rua. foi promovida, né? Né? E na faculdade a gente percebe isso. Dependendo dos corpos que estão morrendo, se não são corpos que vão trazer lucro para quem vai trabalhar em relação a isso, a gente não precisa perder tempo. Quando que você acha, por exemplo, eu já estou na metade do meu curso, quando que você acha que na faculdade a gente discutiu sobre pessoas em situação de rua? E como que um advogado não fala sobre isso? Como que um advogado não pensa no direito daquela pessoa em situação de rua, ou naquela pessoa em relação à vulnerabilidade? O nosso digníssimo prefeito Manga teve uma época que ele começou a falar sobre a internação compulsória, né? A internação compulsória, para mim, ela é uma pena privativa de liberdade. Por você ser usuário, o prefeito decidiu que por você ser usuário e estar em situação de rua, ele vai te internar. E aí, quando você vai para uma clínica, você entende que ela funciona que nem prisão. E a prisão, no direito a gente chama que é a última ratio, ele é o último caso, porque a prisão ela é muito ela tira todos os seus direitos. Você não escolhe o horário que você vai no mercado, o horário que você vai dormir, o horário que você vai acordar. Hoje mesmo meu menino falou que quer comer lasanha, e no presídio você não tem a verdade de dizer: hoje eu vou comer lasanha ou vou comer um pavê. Então, você internar alguém compulsoriamente é você prender essa pessoa. E aí, qual foi o crime que essa pessoa cometeu? Né? Às vezes a gente está falando de usuários que têm ali essa doença e eles precisam tratar esse vício, e aí ao invés da gente oferecer ajuda e respaldo, a gente piora esse tipo de situação. E aí sobra sempre para quem? Para qual população? Sempre sobra para os nossos, né? E aí quando a gente fala, a gente está fazendo. É mimimi, nossa, é mimimi. Acabei de falar. A Virgínia postou uma foto com o macaquinho, todo mundo está falando, já está com saudade do Vinícius Júnior. Entendeu? E é Olha engraçado. aonde tem isso, né? E as pessoas se sentem à vontade de fazer esse Sim. tipo de comentário, né? E aí a gente vive uma geração de: ai, tudo é racismo. Só que de fato tudo é. De fato Uhum. tudo é, né? É complicado você pensar, é que assim, eu fico muito feliz de ver que essa nova geração é uma geração que não aceita, né? A gente não tem que aceitar esse tipo de piada, esse tipo de comentário. Eu mesma, eu fico muito indignada quando eu sento na sala de aula e aí eu percebo um professor que ele é um comunicador, ele falando, porque, por exemplo, se você sabe escrever micro-ondas e se você escreve linguiça de maneira correta, a reforma ortográfica no Brasil aconteceu em 2013, o desuso de palavras racistas aconteceu em 2010. Então, se você sabe escrever micro-ondas direito, mas você fica falando que fulano tá te denegrindo, você escolheu ser racista, Uhum. né? Sei lá, uma pessoa de qualquer outra profissão, isso me incomoda, mas não me causa irritabilidade, porque talvez aquela pessoa não tenha o letramento, ela não tem por obrigação ter. Se você é um palestrante, se você é um professor, se você é um jornalista, se você é um comunicador, você tem por obrigação de não ter uma comunicação violenta. Sim. Você tem por obrigação de não ser racista, de não ser homofóbico, de não ser gordofóbico, de não ser transfóbico durante a sua comunicação. Porque quem está olhando ali, quem está ouvindo, ele está querendo aprender, ele está querendo entender e não sair ofendido. E tem muitas palavras que eles nem entendem, né? Quadro negro. E aí na escola, somente você que está se formando, você já vê na escola, né? Que já começa com seu filho lá. Até teve uma mãe que denunciou. Eles fizeram uma passeada na frente da escola que o menino já não aguentava mais sofrer racismo. Ele chegava na escola, a diretora falava que a culpa era dele. Eu falei assim, mas como? Meu filho estava vindo para estudar, me chamam ele de macaco, a culpa é dele. Entendeu? Então sempre volta para nós. É nós que somos errados, nunca eles. E aí no seu tem um texto seu que eu achei muito legal, que a criminalização da cultura, os pancadões versus Monteiro Lobato. Seu artigo sobre o CPI dos pancadões é cirúrgico, porque a elite se incomoda tanto com a crônica da realidade do funk, canta,
enquanto insiste em blindar o racismo histórico na literatura clássica. Como é que foi esse artigo aí que você escreveu aí, o funk versus Monteiro Lobato? Foi um dos meus primeiros artigos na revista, né? A revista Mir é uma revista que ela é traduzida em 6 idiomas, ela é lida em mais de 19 países, e aí eu preciso escrever e falar sobre coisas locais em relação aqui ao Brasil, então eu não posso me estender muito. E uma dos primeiros textos que eu fiz foi em relação à CPI dos Pancadões, que estava rolando aqui no estado de São Paulo, e aí a literatura de Monteiro Lobato, porque assim, Monteiro Lobato ele tem uma conversa, ele tem todo um letramento extremamente racista. E a gente coloca Monteiro Lobato para as crianças de primeira, segunda e terceira série ler. E aí já existiu muitos movimentos tentando tirar, e acredito que ainda existam, movimentos tentando tirar o Monteiro Lobato nas séries iniciais. E aí a nossa academia de português e de letras acha que a perca seria muito grande, né? E aí eu acho um absurdo a gente pensar que seria uma perca muito grande não se falar de racista na escola, né, nos primeiros anos, tipo assim, vamos falar sobre ele é racista, mas tá tudo bem. Quando você pega os textos de Monteiro Lobato, o jeito que ele fala da tia das Tássias, chega a dar nojo, assim, e não há necessidade da gente contemplar Monteiro Lobato se a gente pensar, por exemplo, na Semana da Arte Moderna que aconteceu em 1922. A gente tem outras pessoas que têm tanto conteúdo quanto e que a gente poderia falar sobre ele nas escolas, por exemplo, como o Jorge Amado. O Jorge Amado ele tem uma leitura muito legal. Hoje a gente consegue adaptar todas as leituras para um campo infantil, para eles conseguirem entender, sem a gente precisar ficar expondo a população negra que já foi exposta durante muito tempo. É como se a gente adestrasse as crianças a serem racistas. E aí, em contrapartida, a gente percebe isso que a cultura preta ela é tão descriminalizada que daí a gente vê uma CPI em relação ao funk, né? A CPI dos pancadões que falam sobre as letras de funk, e aí fala sobre a ocupação e o quanto o funk atrapalha o trânsito, e quanto o funk atrapalha as pessoas, enquanto o funk atrapalha isso e aquilo. E a gente tem grandes eventos também, como o Tomorrowland, e a gente tem outros eventos que também atrapalham o trânsito, que também causam algazarras. A gente já teve muitos eventos em que pessoas foram pisoteadas e tudo mais, e aí tá tudo bem, porque são eventos caros. E quem são os públicos que está frequentando? Então, esses eventos, eles não trazem problema. Qual que é o problema? E quando a gente vai prestar atenção na letra de funk, tem letra de funk muito boa, assim como tem letra de funk muito ruim, e aí a gente tem isso em todos os campos da área musical. A gente, se for pensar no funk, o funk surgiu da periferia e ele veio da ideologia do beatbox, né? Ele é a música, você não precisa de instrumento musical para isso. E caiu no rap, né? Porque eu estava assistindo um show do Sombra, do SNJ, e a polícia parou o show. A polícia interditou o show por causa de verdade. Eu não sei, não lembro que cidade que foi. E parou. E que a gente fala, né? Tudo que vem da nossa cultura parece que incomoda. É o carnaval, é a capoeira, é o samba, é o rap, é o funk. Só que quando eles não têm nada, eles vão atrás de nós. Exatamente. E quando não tem nada, eles vão atrás de nós. E a gente percebe isso até na religião, né? As religiões de matrizes africanas, a conversa que a gente mais percebe, a fala que a gente mais percebe das pessoas falar é que eu não mexo com essas coisas porque eu tenho medo. Né? E eu penso, gente, que absurdo, vocês têm medo do quê? Né? Tudo que é do preto, tudo que é do preto, tudo que é do pobre, tudo que é da favela, ele até serve, desde que não tenha um preto inserido, desde que não tenha um pobre inserido e que não esteja naquele contexto de favela. A gente percebe quando a gente começa a ver pessoas reproduzindo músicas e aí mudando o estilo e tudo mais, mas ali a gente ouve, a gente sabe que a gente está falando de um Racionais, né? A gente ouve, a gente sabe que a gente está falando do MV Bill, a gente consegue perceber dentro daquele contexto, ou dentro daquela dialética de onde aquilo veio, mas quando não tem aquele corpo presente, aí é aceitável. Quando a gente insere um corpo periférico, aí já não, aí ele já não presta, disco 90, porque esse cara precisa apanhar. É interessante. Quando a gente fala de cultura, assim, de cultura preta, é difícil, viu? Teve em Barueri, não sei se foi em Barueri, que pararam uma roda de capoeira, porque era proibido fazer roda de capoeira na praça. Opa, mas o que é? Época agora da escravidão, agora não podemos se manifestar mais? É umas coisas loucas, que nem vou dar outro exemplo. Não ia ficar jogando capoeira na rua, você seria preso. Outro exemplo, o Vai Vai, o maior escola de samba campeão do Carnaval de São Paulo, está saindo do Bexiga, que é um bairro
dizem italiano, e estão jogando mais longe. E quanto mais longe, menos preto eles vão ter ali naquele bairro, porque ali é um bairro de italiano. E está acontecendo isso com o Nenê, Capirucci. As nossas escolas de samba, que são nossos quilombos, estão perdendo a identidade. Entendeu? Por causa disso. Cultura, ela é válida, a nossa cultura ela é vendável, a nossa cultura ela é consumida. O que não dá para digerir é ter que consumir a nossa cultura com os nossos corpos. Isso não desce, né? Então o carnaval, ele é um dos maiores movimentos que a gente tem aqui no Brasil, né? O Brasil de fato para durante a época do carnaval, as indústrias, o comércio, toda a gente fala, depois do carnaval eu vejo, depois do carnaval as coisas acontecem. O carnaval, ele é da nossa cultura, mas dependendo do lugar onde ele acontece, ele não é bem visto, né? O carnaval, quando ele acontece lá no Sambódromo, por exemplo, que para você entrar, você precisa pagar 300, 400 reais, ele é legal. Esse tipo de carnaval eu quero consumir, mas o carnaval de rua e de periferia, a Não. polícia desce lá e bate todo mundo. É esse daí todo mundo fala que não pode. E aí, você já que entrando nessa parte de cultura, vamos continuar então. O corpo como manifesta identidade, redução de danos e arte. O corpo que fala, né? Você tem mais de 20 tatuagens, letra de música, útero feminista, fase de lua. Como seu próprio corpo se tornou seu primeiro manifesto político e identidade no mundo? Antes do militar, eu já militava, né? Eu gostei, quando a gente faz a gente pensar, eu nunca mais vou fazer, e aí, mas não tem como, principalmente quando o corpo grita assim, né? Então, eu tenho muita coisa que faz muito sentido para mim. Uma das tatuagens que eu mais gosto é de uma astronauta, que é da música da banda Eva, que é uma música que eu ficava muito indignada quando eu ia em Micareta, porque é uma música que está falando, aquela música Minha Pequena Eva, é uma música que está falando sobre o fim do mundo. E quando você ia, né, pelo menos eu que sou de 93 ali, ia nas micaretas que aconteceu no Pagliato, quando você ia nessas micaretas, que essa música começava a tocar, virava uma loucura, a galera começava a se abraçar e se beijar e tudo mais, eu pensava, gente, não, tá todo mundo morrendo, eles mais. Então, eu já militava sem saber que eu militava. Que da hora, né? E a mãe Érica? Como é que é a mãe Érica? Quando ela passa todas essas informações para o filho, fala assim, filho, é desse jeito, cuidado com a amizade, cuidado onde você pisa, saiba falar, saiba ouvir. Como é que a mãe Érica passa isso para o filho, né? Para você ser pretinho, você tem que saber onde você vai entrar, com quem você anda, você não pode estar em qualquer lugar. Ouve a mãe é experiente. Como é que você passa isso para ele? Eu sinto muito orgulho, assim, que o meu menino, ele tem muito letramento, eu vejo as músicas que ele ouve, a forma com que ele se veste, os programas de TV que ele assiste, eu gosto muito de ver que ele tem essas referências pretas, porque isso é muito legal, né? Eu fui a criança que eu não fui construída para amar o meu cabelo afro, gostar do cabelo assim foi uma luta muito grande para mim, então, com o Pedro eu já procurei fazer diferente. Então, por exemplo, durante a época das festas juninas na escola, quando ele era mais novo, eu não deixava ele pintar o dente de preto e de calça curta, porque as pessoas que vivem em algumas regiões e as pessoas que passam fome, quando você tem contato com essas pessoas, elas não sentem orgulho de não ter um dente ou de ter o dentinho podre. Você percebe, principalmente quando elas vão rir, que elas tampam o rosto assim, com vergonha mesmo de estar ali sem um dente e tudo mais. Então eu acabei criando um militantezinho, né? O Pedro, ele é um militante. Na escola mesmo, ele milita bastante. O Pedro tem muito hábito de militar, assim, e esses dias mesmo ele estava organizando um passeio com os amigos dele, lá no shopping, e aí eu expliquei para ele, eu falei, Pedro, presta atenção, que brincadeira de criança branca é diferente de brincadeira de criança preta. Vai chegar lá no shopping, criança branca acha legal roubar Americanas, criança branca acha legal chutar lata de lixo e sair correndo, criança branca acha legal entrar numa loja, gritar e correr, só que quando você pensar em fazer isso, segurança já te deu 2 socão na cara, independente da idade que você tenha, porque o mundo ele é diferente para criança preta, e para você como criança preta, para a gente nunca foi engraçado, e eu pensando assim nos meus amigos, para a gente nunca foi engraçado brincar de entrar numa loja e roubar.
A realidade da criança branca para a criança preta é muito diferente. Para a gente isso sempre foi um absurdo. Para a criança branca, pequenos delitos é engraçado, é recreação. Para a criança preta isso pode custar uma vida, e pode custar uma vida. Eu não sei se você se recorda, alguns anos atrás, a gente teve um menino de 9 anos de idade que foi espancado, acho que no Habib's, por um segurança, porque ele entrou lá para roubar. Então, por mais que a gente entenda que não é certo em relação ao delito e tudo mais, a gente sabe o quanto a reação para uma criança é diferente para outra, a realidade de uma criança é diferente da outra. E eu fico muito feliz de perceber que o Pedro tem esse tipo de consciência, ele tem esse tipo de letramento. Esses dias eu fui fazer um estágio no local, e aí a menina pegou e falou assim, ai, vamos brincar com as crianças, né? A gente tinha que brincar, e ela falou assim, ai, vamos brincar com as crianças e vamos colocar escravo de Jó para elas brincarem. E aí, né, a gente com medo de ofender quem não pensou fazer um comentário, mas eu fui a criança preta letrada, assim, a minha mãe sempre teve muita consciência preta, então eu nunca brinquei de escravos de Jó, porque a brincadeirinha de escravos de Jó era uma brincadeirinha que falava assim, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá, eles estavam falando sobre a rota de fuga das pessoas da época da escravidão, e não tem graça, né? Não tem brincadeira, tem construção desse tipo de brincadeira. E aí, quando ela falou, eu precisei falar para ela, falei, ó, desculpa, eu não conheço a brincadeira, ela tem um cunho extremamente racista, por conta disso eu nunca brinquei e não gostaria de reproduzir. E aí a menina entendeu, falou, ai, desculpa, porque realmente nem todo mundo tem letramento, eu venho de uma realidade diferente e tudo mais. Então, outro dia o Pedro estava cantando Escravos de Jó, eu falei, cara, de onde você tirou essa música? Tá doido? O que você tá cantando e tudo mais? Na escola, estou te ensinando isso, porque eu já queria ir lá na escola, né? E o Pedro tem consciência que ele não tem, eu procuro fazer esse tipo de construção. Ah, da hora, né? E falamos de trilha sonora. Vossa Senhoria tem um bom gosto, viu? Racionais está nessa lista aí também. Tem Lineker, Via Ferreira, Maneva. Como a música entra na sua rotina pesada de mãe, estudante e militante para recarregar as energias? E se tiver mais aí, né? Mais por aí afora. Tem. O repertório é gigantesco, mas no geral eu gosto muito de músicas que agregam, assim. O som da Bia Ferreira, ele é um som que traz muita construção sempre. Não tem uma música da Bia Ferreira que você vá ouvir, que você vai terminar de ouvir sendo da mesma pessoa, assim. Ela milita muito, com muita consciência, traz muito orgulho você ver pretos letrados, assim, sabe? Ela tem um vocabulário muito rico, ela tem uma postura muito rica, e isso traz oportunidade para ela acessar muitos espaços. É claro que eu imagino que ela não alcançou tantos espaços por conta do tom de pele dela, né? A Bia Ferreira, sendo uma mulher branca, ela já seria uma Anitta na vida. Ela já teria mas por ser uma mulher preta consciente que canta sobre esse tipo de consciência, ela está limitada a alguns lugares, mas ainda assim ela está indo muito longe. Uma neve é um sonzinho bem gostoso, aquele sonzinho mesmo para você relaxar. Eu não quero pensar em nada, hoje eu não vou militar com ninguém. É o sonzinho que você quer colocar para ouvir, mas no geral eu gosto muito da cultura brasileira, né? Eu tô aqui, eu acabei de ler o livro Cabeça de Santo. Estou aqui com o meu próximo, que está até embalado, né? Que é um defeito muito Defeito da de literatura cor, hein? Pesado esse livro. Filmes brasileiros, né? Eu vejo as pessoas falando, filme brasileiro não é bom. Assim como tem filme ruim brasileiro, tem filme ruim em qualquer lugar do mundo, né? Acho que quem fala isso não assistiu Alto da Compadecida, não assistiu Tropa de Elite, não assistiu aquele filme da Fernanda Montenegro, que eu que já fui mãe social, e ver uma mulher cuidando ali de uma criança, tentando levar ela pro pai ou para a família, depois que ela perdeu a família. Quem fala isso não conseguiu consumir, não teve acesso, ou não se preocupou em realmente acessar o que a nossa cultura tem a oferecer. E a nossa cultura ela é muito rica, e eu gosto muito do que o nosso país oferece. Vou dar uma dica boa pro Pedrinho. Záfrica Brasil. Deixa lá, Záfrica Brasil, Rapping Hood, GOG, que são, além de ser grupos, os caras são militantes, entendeu? Então, eles, além da música, eles têm a área de militante, então os caras vão para debate, vão para manifesto, então, para mim, esses três aí, África Brasil, Rapping Hood e o GOG, são, se deixar, eu coloco aqui para elas escutar o dia inteiro.
entendeu? É porque os África, para mim, é um dos melhores. Se colocar lá, antigamente, quilombo de periferia, você deixa o Pedro escutar lá 3, 4 dias seguidos. Eu gosto muito do som do GOG, assim. É gostoso você olhar para esse som e pensar, cara, eles fizeram tudo isso sem inteligência artificial, porque É. agora a gente está vendo da geração da IA, né? Uhum. Então, você consegue construir uma música, construir um texto, construir alguma coisa baseada numa ideia, você precisa ter ali uma premissa, você precisa ter ali uma ideia introdutória, e aí a inteligência artificial, ela decorre, ela monta, ela finaliza ali a sua Uhum. ideia. Pega, por exemplo, o Brasil com P do GOG, você pensa, o cara é muito bom no que É. faz. Né? Eu tenho muito orgulho desse tipo de som, desse tipo de música, de consumir esse tipo de cultura, porque ele enriquece. Eu lembro que algumas redações que eu cheguei a fazer, seja na escola, seja no Enem, até alguns textos que eu cheguei a escrever para a revista foram baseados em uma frase que eu ouvi numa música. Tem uma frase que me atravessa muito, que é da Lineker, que eu sou uma pessoa que estudo muito, sou uma pessoa que corro muito, e às vezes a gente está procurando uma oportunidade. Meu sonho mesmo é trabalhar na Fundação Casa. Tentei de todas as maneiras fazer estágio lá e nunca consegui. E aí eu percebo uma pessoa ou outra falando, eu consegui facilmente. Eu penso, meu Deus, por quê? Porque E aí eu não. por que eu consigo? E eu sempre faço algumas. Eu procuro algumas coisas voltadas para ali, porque eu sou daquele tipo de pessoa que, quando eu era mais nova, inclusive hoje, mas quando eu era mais nova, eu achava que eu podia mudar o mundo, né? Eu gosto de lidar com pessoas que ainda acreditam nisso. Hoje eu faço faculdade de serviço social. Ontem uma colega de trabalho falou: ai, amiga, acho que eu vou começar a fazer faculdade, eu acho que eu vou fazer serviço social. E eu fiquei muito, muito feliz, porque existem profissões como assistente social, como a professora mesmo, os professores, que são profissões que eles conseguem mudar, né? Quando você muda a cabeça de um jovem, de uma criança, de um adolescente, se o futuro do nosso país são eles, é ali que a gente tem que trabalhar. Né? É naquela cabeça, é naquela ideologia, né? Eu brinco muito com a pessoa que eu me relaciono e falo assim, cara, eu não vejo a hora de conseguir montar um abrigo, eu quero muito construir um abrigo, e um abrigo que seja militante mesmo, sabe? Que a Uhum. gente saiam crianças e adolescentes com vontade de mudar o mundo, de transformar a realidade delas, mas transformar a realidade do outro, né? Vou dar outra dica também. Renan Inquérito, letrista, cantor, militante. Esse último álbum dele, que ele pega a doença que ele teve na tireoide e transforma num álbum, é um dos melhores CDs de rap desse ano. Depois você procura lá e escuta, que esse tireoide olha, é a maior referência que a gente tem de vida após uma doença, que foi muito da hora esse CD dele, Renan Inquérito Tireoide. E estamos chegando ao fim, eu falo que a gente começa a trocar ideia, a gente não vê a hora passar. Queria Boa! agradecer, queria agradecer, espero um dia, a gente tá até fechando aí para ser o Pod Afro pessoalmente, sair do computador para ir para o estúdio. Quem sabe o Papai do Céu não abençoa a gente? E eu queria te fazer uma pergunta. Érica, para quem está ouvindo o Pod Afro e quer começar a transformar seu cotidiano pelo afeto e pelo respeito, qual é o convite que você faz? Eu acho que para mudar o cotidiano, a gente precisa principalmente ter uma responsabilidade afetiva, né? E principalmente o amor próprio, assim, você se respeitar e você passar a respeitar o outro, né? Uma vez, uma amiga minha, a Rafa, uma vez a gente estava num rolê assim, e aí ela é trans, né? E aí uma vez eu fiz um comentário infeliz. A gente estava conversando e aí o pessoal falou assim: ai, amiga, vai de salto. E aí eu peguei e falei assim: ai, eu não vou de salto, porque se eu for de salto eu vou parecer um travesti. E aí ela me chamou num canto e falou assim: amiga, só vou conversar com você sobre isso, porque você dá para construir, porque você está sempre em constante evolução. E aí ela falou assim: toda vez que você fizer um comentário, troca esse comentário para a tua realidade. Então, por exemplo, eu não vou para esse lugar, porque se eu for para esse lugar eu vou parecer uma pessoa negra. Isso te doeu? Ah, tá, isso me doeu. Então, se isso me doeu, significa que não foi legal o que você falou, que foi preconceituoso e tudo mais. Quando a gente começar a nos educar, principalmente com as falas, com essa questão afetiva mesmo, Uhum. parar de
diminuir o outro. Ah, mas o que você sente é mimimi, mas o que você acha frescura. Eu mesmo que tive a oportunidade de trabalhar em abrigo, e aí eu vi crianças que tipo assim, perdeu a mãe com 4 anos de idade, foi adotado, foi devolvido, foi adotado de novo, devolveram de novo, aí essa criança com 14, 15 anos tá com o psicológico arrebentado, e aí essa criança fala em suicídio, e aí alguém olha e fala, isso é frescura, você tem de tudo, sabe? Eu convivi com pessoas que com 40 anos, ao perderem os pais, quiseram morrer, e aí quando você olha para uma criança e para um adolescente que está vivendo a fase do pertencimento, e você ter coragem de diminuir o sentimento de uma criança e de um adolescente no mundo que a gente tem hoje. Hoje a gente não tem esse mundo de contato, né? Tipo assim, Não. a gente já conversou quantas vezes nós dois conversou e a gente nunca se viu pessoalmente. E a E hoje as pandemia crianças mostrou isso, né? a gente perdeu esse contato, esse calor humano. E aí, quando a gente perde essa vivência, a gente perde várias outras coisas. Então, eu acho que quando a pessoa pensa em mudar o mundo, é muito importante ela tratar ela mesmo. Uma pessoa que a terapia em dia, ela não machuque, não magoa outras pessoas. E é muito importante ela entender que a dor do outro é válida, por mais que não sirva para você. Ah, como eu queria que todos os problemas do mundo meu fossem igual ao seu. Tudo bem que seus problemas são maiores, e que bom que o maior problema da vida daquela pessoa é aquele, mas ele não deixa de ser um problema. Da hora, né? Aí, família, tá vendo? A mulher é letrada. Eu vou trazê-la para entrevistar pessoalmente. Deixa, a gente vai marcar. E para encerrar, indica aí 2 livros aí. Ou 2 livros, filmes. O espaço é seu agora. Fica à vontade. Indicar livro? O espaço é seu agora. O momento é seu agora. Indicaria o que eu acabei de ler, gosto muito da A Cabeça do Santo, né? Mas eu acho que um livro que eu indicaria muito, que foi um livro que eu li em várias fases da minha vida, foi Meu Pé de Laranja Lima. Quando eu era mais nova, eu acho que eu tinha 12 anos, eu li esse livro a primeira vez, eu tive uma percepção sobre ele. Quando eu tinha lá para os meus 20 anos, eu li esse livro pela segunda vez, esse livro acabou comigo, eu tive uma outra percepção. E aí, hoje, mais velho, eu li esse livro novamente, e aí ele me destruiu, e eu tive uma outra percepção, porque a gente está falando do Zezé, que nasceu no dia 26 de fevereiro, é uma criança que nasceu na mesma data que eu, e ele era uma criança que ele apanhava muito. E não que eu julgue meus pais ou que eu culpe eles por isso, mas eu fui a criança que apanhei muito. E eu ouvia muitas falas que o Zezé ouvia. E aí, quando você lê aquilo com 12 anos, isso não te impacta, porque, tipo assim, a realidade dele é igual à minha. Quando você lê aquilo com 20 anos, você pensa, gente, parece que eu já ouvi essa história. Mas quando você vê aquilo com 30 anos, com 29, 30 anos, você pensa, meu filho não vai passar por isso, né? Então, a leitura do Meu Pé de Laranja Lima foi uma leitura também que me trouxe muitas informações, inclusive como mãe. Então, existem algumas frases que meus pais falaram para mim, que se eu reproduzir para o meu filho, ele não sabe o que eu estou falando, graças a Deus. Existem algumas coisas que eu não quero reproduzir, que eu não quero trazer, mas assim, não porque eu faço algum tipo de julgamento, não existe manual de instrução para você ser mãe ou pai, né? Tem um monte de coisa que eu faço para o meu menino que eu acho que é incrível, um monte de gente acha que é incrível, e daqui a pouco a psicologia vai dizer, se você fez isso para o seu filho, cuidado, ele vai ter um trauma. Então, não tem um ABC, mas o Meu Pé de Laranja Lima, ele traz mais humanidade para nós. Gosto muito do Capitães de Areia também, foi um dos primeiros que eu li e que eu morri de chorar. Eu acho muito importante a leitura brasileira, ela traz muito do que acontece aqui no Brasil, e existem algumas realidades que são muito distantes da nossa, mas essas realidades estão ali, e a gente fingir que ela não existe não diminui. Da hora. Ontem a gente falou com a Calcione Oliveira. Faz tempo que eu tô atrás de ser escritora e não conseguia. E aí eu entrei no Instagram, ela me respondeu, rapaz do céu, a Lívia chorou, eu chorei, porque a gente acompanha ela faz tempo, né? Daí ela me respondeu, mandou um direct para mim, falou assim, pega o meu WhatsApp pra gente conversar. Eu falei assim, nossa, agora o Pod Afro tá. Eu falei pra eu trazer ela para cá. Érica, agradecido muito. Agora o momento é seu de agradecer, mandar beijo. Fica à vontade aí. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer o espaço.
para mim, que ainda estou construindo uma carreira, né, ainda estou construindo, aí montando aí uma ponte minha para o que eu busco. Hoje eu já penso muito sobre lecionar, gosto muito da ideia de pensar em dar aulas em universidades. Eu quero muito ocupar os espaços em que eu consiga, de fato, transformar 2 ou 3 pessoas, e essa oportunidade que você traz é uma oportunidade que enriquece também, né, o nosso currículo, enriquece a gente como ser humano. Então eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. Existe um ser humano neste universo chamado Fernando Menezes. Ele é uma pessoa que eu indico para todo mundo. Toda vez que eu tenho alguma coisa para falar, eu termino falando dele. Ele é uma pessoa que está me ajudando muito em relação ao estágio de serviço social. A gente conversou rapidamente sobre a Brand, que é uma associação brasileira multidisciplinar do estudo de drogas, do qual eu pertenço. Eu consegui ter acesso à Brand graças à oportunidade que o Fernando me deu. Eu tive a oportunidade de conhecer a unidade de tratamento, né, de acolhimento infanto-juvenil, graças à oportunidade que o Fernando me trouxe também. Hoje eu conheço algumas pessoas que falam, eu gostaria de participar da política, não sei o que fazer, tudo eu indico o Fernando. Eu gostaria de agradecer muito a existência dele na minha vida. Não teria sido tão fácil, né? Faltam 2 meses para eu concluir a faculdade, conseguir fazer todos os estágios e entregar, conseguir fazer o TCC e entregar, mas eu não teria conseguido dentro com tempo hábil se eu não conhecesse ele. Então gostaria de agradecer também. Agradeço ao Pedro, que está ali quietinho, fingindo que não está dentro de casa. Esse é o horário que ele está Fortnite com os amigos, estão todos discutindo no celular, fica uma loucura esse horário em casa, e ele é muito, dependendo do que eu preciso fazer, ele fica ali no cantinho dele, esperando eu concluir. Mãe, terminou? Posso ir lá? A vida da mãe solteira, a gente acaba tendo um parceiro mesmo. Outro dia eu quebrei meu celular e tal, e aí veio uma pessoa ou outra, vamos comprar outro e tal. E no final foi meu menino que resolveu, pegou lá com a avó dele, né? A avó por parte do pai dele, ele foi lá, pegou o celular. Toma aí o celular, minha avó falou que você pode usar, quando você comprar outro, você devolve. E o menino com 11 anos tão desenrolado, eu fico feliz por ele ser super evoluído, mas às vezes eu fico pensando, tadinho, né? O quanto de infância esse menino perdeu por ser filho de mãe solteira. Então eu também agradeço muito a ele aí por ser muito parceiro. Ele é muito parceiro. Acho que Deus não poderia ter me dado uma criança, um filho tão maravilhoso como ele me deu. Assim, eu não poderia ter acertado tanto quanto. Fala para ele que tá vindo o Pod Afro Kids, tá? Você acha que as perguntas que eu fiz foi pesada? Deixa que tem 2 pequenininhas, que é terrível, que vai te perguntar, tá? Aí você vai ver só que é enrascada. Assim, as perguntas que o Caio fez era tranquilo, agora tá vindo pergunta de criança, que é o dobro de dificuldade. Você vai ver, você vai ser uma das convidadas do Pod Kids. Tá? Então, família, foi aí minha amiga presença, Érica, doutora. É doutora, para mim já é doutora, entendeu? Queria agradecer em nome do Pod Afro, da Raíssa e da Lívia, porque são elas que deram vida a esse projeto, que saiu através do clube de leitura, na sala de casa. E quarta-feira passada a gente foi lá na escola Dionísio. Ela fez uma fala para criança, para jovens já do ensino médio, e foi uma das melhores falas da escola. Passou várias pessoas lá, mas você vê uma criança de 9 anos falar para jovens sobre literatura. Não era nem para literatura. Ela apresentando os livros dela, Érica. É como você fala. É que você, como mãe ou como pai, é de emocionar, tá? Então, nós estamos no caminho certo. Temos nossos pequenos militantes. Então, família, foi aí mais um Pod Afro com a Érica. Queria agradecer nossos patrocinadores, Pizzaria e Batataria Cristale, a Fogaça Regina, a Renatinha Domingo, do Estudo Beauty, o Mundo do Chaveiro, o Restaurante Nova Vida. E só agradecer, viu, minha querida amiga Érica. Esperamos agora se encontrar finalmente para dar aquele calor humano, né, que falta no ser humano. Família, foi aí mais um Pod Afro. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal para você não perder nada aqui. Tá legal, viu? Só para você ter uma ideia, essa Fogaça Regina, ela foi, né? Uma das primeiras MCs de rap do Brasil. E ela acreditou no Pod Afro. Você, Caio, eu fiz uma homenagem para ela nos pioneiros do hip hop. Eu apresentei o projeto para ela e ela acreditou na nós e está somando com a gente. Então, olha o privilégio que o Pod Afro tá. E entrevistar você, Érica, só gratidão, muito obrigado mesmo. E espero que tenha um presentinho para você, mas depois eu te envio, tá?
Família, foi mais um aí, Pode Afro. Curta, comenta, compartilha, como diz a Lima. Faz tudo aí e já era. Tamo junto.